Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E neste vídeo eu vou falar sobre Ian Blachowicz, atleta meio pesado do UFC, e também vou falar sobre o campeão Alex Pereira, o Alex Poatan, e também sobre o russo Magomed Ankalaev. Saiu uma notícia do Ian Blachowicz falando do Magomed Ankalaev e do Poatan, falando da possível luta entre eles. E o Blachowicz, que é ex-campeão, disse isso aqui: se Ankalaev lutar como na última luta com o Rakic, ele vai perder a luta. Ele disse isso em uma entrevista ao Home of Fight, e essa notícia tá lá na bjpen.com, né? E aí ele continuou dizendo: ele precisa fazer algo mais. Ele é um bom lutador, mas não é o suficiente para Pereira nesse tipo de estilo. Ele precisa mudar. Ele precisa ser mais. Ele tem que acreditar no que está fazendo. Acho que ele não acredita. Ele só quer vencer a luta, mas não levar muitos socos. Ele é muito cuidadoso com o que está fazendo e acho que esse tipo de coisa contra o Pereira não vai funcionar. Bom, essa é a opinião do ex-campeão que, lembrando, enfrentou o Poatan, acabou perdendo na decisão dividida e ele inclusive busca aí uma revanche, né? E o que eu acho sobre essa declaração que ele deu do Magomed Ankalaev? Bom, eu concordo. Tá, eu acho que o Magomed Ankalaev ali na trocação, ele é muito cauteloso, ele é muito cuidadoso. Tem a vantagem? Tem, lógico, né? Ele não se expõe tanto, ele realmente, se a gente olha nas estatísticas, ele não é um cara muito golpeado, inclusive ele é bem menos golpeado do que o próprio Poatan, só que o volume de golpes dele é ali na média, né? Ele tem 3,64, a gente tem ele na média e o Poatan um pouquinho acima da média, que é 5,46. Então o Poatan é mais atingido, ok, porém o volume de golpes dele é maior. Então, o que acontece? Né? Nesse casamento de estilo do Ankalaev, na luta que ele fez contra o Rakic, que é a performance que o Blachowicz está levando em consideração, ele foi muito cauteloso. E geralmente ele é assim nas outras lutas dele também. Né? Ele é um cara que luta muito mais tempo na trocação, não é o wrestler que fica ali derrubando e etc. Ele nem tem uma queda, uma taxa, né? Um volume de quedas alto, né? Ele tem menos de uma queda a cada 15 minutos, ele tem 0,92 quedas, então ele não tem realmente esse jogo de derrubar o tempo inteiro, de fazer pressão ali o tempo inteiro. Uma luta ou outra específica, ele faz um pouco desse tipo de jogo, né? Contra o próprio Blachowicz ele fez isso, mas ele gosta mais ali de ficar trocando. E ele é bom na trocação, tá? Só que existem níveis de qualidade ali na trocação. A gente tem o Poatan no mais alto nível que a gente pode colocar dentro do MMA, não só da categoria, né? Ele e alguns outros nomes ali, ele, a Adesanya, enfim, esses caras que a gente já sabe. E o Ankalaev é um cara que ele é completo, né? Assim, se a gente for pegar nas qualidades do MMA, ele é um pouquinho mais completo do que o Adesanya, um pouquinho mais completo que o Poatan, mas ele não é um grande wrestler realmente. Ele não é um grande cara no jiu-jitsu realmente, mas ele é um pouquinho mais completo, né? Ele é um pouquinho mais de qualidade. E na trocação, ele tem esse estilo mais cauteloso realmente, defensivo. Ele não faz questão de fazer luta emocionante, ele não faz questão de se expor, ele se preocupa muito em ganhar a luta. Né? E aí, às vezes, acaba fazendo algumas lutas chatas. Mas ele tem bônus de performance, né? Vale lembrar. Ele ganhou bônus de performance contra o Marcin Pratinho lá atrás. Ele ganhou também contra o Dalcha Lujambula, tô indo na ordem, né? Depois ele ganhou contra o Ian Cutelaba, ganhou contra o Johnny Walker. Então, um cara que tem 4 bônus de performance, né? Tem diversos nocautes, não tem finalização. Na verdade, a primeira finalização e única de luta dele foi quando ele perdeu, né? Que ele perdeu pro Paul Craig no último segundo da luta. Então, esse estilo cauteloso, eu realmente acho que não casa muito com o Poatan, né? Porque o Poatan é um cara que gosta de andar para frente, gosta de bater pesado, de enquadrar, de soltar sua sequência. Se você ficar ali só defensivamente, né, só cauteloso e tal, meio que você vai dar espaço pro Poatan. Então, no caso do Ankalaev, ele precisaria, para não dar esse espaço, justamente andar para frente e, se fosse o caso, clinchar ou colocar queda, né? Então, o que eu acho? Tá, eu acho que o Blachowicz tem razão. O Ankalaev não pode lutar como ele lutou com o Rakic, ou como ele vem fazendo as lutas dele, que é ficar só trocando ali, leva pros pontos e ganha. Porque com o Poatan isso não vai funcionar, né? Pode ir pra decisão? Às vezes ele pode até ir, porque como ele se defende bem, fica na manha e tal, às vezes gruda, pode ser que ele até dure até o final, ao invés de ser nocauteado. Pode acontecer, né? Acho difícil, mas pode até acontecer. Mas não vai vencer a luta, né? Então eu acho que pra ele vencer, ele não pode fazer o que ele está falando que vai fazer, né? Que é trocar até nocautear o Poatan, né? Resultados de lutas, a gente sabe que qualquer coisa pode acontecer. Ele pode sim ganhar do Poatan na trocação, pode nocautear. Eu duvido.
né? Mas pode acontecer, ninguém tem bola de cristal, zebras acontecem. Nem sempre o melhor vence, etc, né? Mas eu acho que isso não acontece. Acho que se ele quiser vencer, ele vai ter sim que fazer o jogo que ele não faz geralmente, né? Que é o jogo de pressão, é o jogo de grade, é o jogo derrubando, e ainda assim, mesmo recorrendo para essa estratégia, para esse estilo de luta, eu acho que ele é azarão, assim como eu sempre achei e falei, né, nos meus vídeos. Então, no começo, né, algumas lutas para trás, quando o Poatan ainda tava chegando no meio pesado e tal, eu falei, bom, esse cara, o Ankalaev é o cara mais complicado ali, acho que ele seria favorito. Se não me engano, nas bolsas, né, colocava o Ankalaev como favorito, mas quando eu fiz aquele vídeo revendo o Ankalaev lutando, eu falei, eu mudei um pouco a minha opinião, tá? Então, eu naquele vídeo falei, e é o que eu venho repetindo desde lá de trás, eu acho o Poatan leve favorito contra o Ankalaev. Por quê? Justamente porque o Ankalaev não tem esse estilo de grappler mesmo, tá? Ele não é um Khabib, ele não é um Makhachev, ele não é um Belal Muhammad, ele não é esses caras que usam bastante o jogo de clinch, o jogo de queda, que faz pressão e tem gás para fazer pressão por 25 minutos. O Ankalaev não é esse cara. Então, assim, ele tem muitos pontos que atrapalham ele contra o Poatan e por isso que eu enxergo o Poatan favorito, né? Por exemplo, os chutes na perna que o Ankalaev até hoje não consegue defender muito bem. Ele não tem cardio para fazer 25 minutos de grappling, tá? Inclusive, ele não faz, e quando faz, usa muito, ele começa a se desgastar, então não é o estilo dele, não tá acostumado, né? Ele depende bastante da trocação e ele mesmo disse que usaria só a trocação. Então, eu acho que o Poatan pode não ter a melhor defesa de quedas ou o melhor jiu-jitsu e etc, até porque geralmente não precisa usar, mas eu acho que ele vai ter o suficiente, inclusive botando um bom atributo que ele tem, que é a força, para evitar a maioria das quedas, tá? Então, ser colocado para baixo pode acontecer, como já aconteceu em diversas outras lutas. Mas eu acho que, como também aconteceu nas outras lutas, ele não vai necessariamente perder por ali e vai conseguir vencer a maioria dos rounds ou mesmo acabar nocauteando. Tá? Então, eu acho que é complicada a tarefa para o Ankalaev de vencer 3 rounds de 5 ou mesmo conseguir nocautear ou finalizar o Poatan. Tá? Então, assim, luta é luta. Eu reafirmo, eu acho o Ankalaev o mais difícil para o Poatan. Eu concordo com o Blachowicz. Se ele lutar como ele lutou com o Rakit, ficar ali bem um jogo morno, só trocação, aí o Poatan tá na casa dele, é tranquilo pro Poatan vencer, seja na decisão ou no nocaute, tá? Então, de qualquer forma, eu acho o Poatan favorito. Mesmo que o Ankalaev venha para fazer luta agarrada, ainda assim, eu mantenho a minha opinião, acho o Poatan leve favorito. Seria uma luta mais difícil, mais complicada, vai se desgastar e etc. Mas ainda assim eu acho ele favorito. E justamente pelo que eu falei. O Ankalaev, apesar da gente falar, né, tem que dar um grappler pro Poatan, e o Ankalaev ser um cara que mais se aproxima disso, ele ainda assim não é esse cara. Tá? Não é esse cara com o nível, por exemplo, do Tom Aspinall. O Tom Aspinall é muito mais grappler do que o Ankalaev, né? Derruba e tem finalizações, etc., transições, é um cara que é muito melhor nesse quesito, que ainda assim também não é um especialista de grappling. Tá? Especialista mesmo, que é o cara que vai só fazer isso. A gente pode falar o Charles, pode falar o Khabib, pode falar o Makhachev, o próprio Belal Muhammad, não tanto no jiu-jitsu, né, mas mais naquele jogo de pressão, de wrestling, etc. Então, esses tipos de grapplers, né, se tivesse algum no meio pesado, levaria realmente ali uma alta dificuldade para o Poatan. Tá? Mas do nível que tem os caras ali, quem mais se aproxima disso é o tal do Ankalaev, que todo mundo fala, mas ainda assim, como eu falei, não é o jogo de sempre dele, e então eu ainda acho que tem muitos buracos ali que o Poatan pode explorar, então realmente não acho ele favorito. É um cara difícil, continuo achando o mais difícil do meio pesado pro Poatan, porém, ainda assim não vejo como favorito. Então, acho que o Poatan deve vencer. Caso o Ankalaev faça as mudanças que o Blachowicz falou e tal, realmente acrescentar algo mais, vai levar dificuldade. Mas ainda assim, eu sinceramente ainda não acho favorito. Tá? Eu acho que para ser favorito contra o Poatan é o Tom Aspinall no peso pesado, é ali o John Jones. Agora, no meio pesado, a categoria, na verdade, não tem muita qualidade, né? Então, o mais difícil é o Ankalaev, que ainda assim acho que o Poatan deve vencer. Mas eu quero saber a sua opinião, né? Comenta aqui embaixo, deixa o like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!